Bom dia aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação ao vivo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Hoje a gente vai começar a estudar um assunto que é o capítulo 9 da parte A, que traz o seguinte tema: a nova lei do sacrifício é vida, felicidade e direito de bênção. Esse capítulo ele tem 49 versículos. Versículo 1: porque o direito de possuir bênção não vem pelo poder da fé e da palavra, mas do ritual satânico, pelo que deve ser feito, não falado, onde os bons frutos vêm pelas más obras feitas ao seu semelhante. E a palavra e a fé fica desativada, como também o que já foi feito por Jesus. E o que passa a valer é o que ainda tem que ser feito, não testificado em palavra. Vamos repetir mais uma vez o versículo 1 do capítulo 9 da parte A. Porque o direito de possuir bênção não vem do poder da fé e da palavra, né? Então não precisa de fé e nem da palavra, né? Mas do ritual satânico, né? Pelo que deve ser feito, né? Que é o ritual, a obra perversa, né? Não falada, não falado. Onde os bons frutos vêm pelas más obras feitas ao seu semelhante. E a palavra e a fé fica desativado, né? Como também o que já foi feito por Jesus, né? Então esse ritual aqui, ele não anula o ritual feito por Jesus, o sacrifício, né? Para abençoar todo mundo, né? É um tipo de bênção contrário, né? À conduta do obediente, porque é o desobediente que é abençoado dessa maneira aqui, né? E o que passa a valer é o que ainda tem que ser feito, não testificado em palavra, que é o sacrifício, né? A maldade contra a semelhança humana, né? É o mesmo ritual que fizeram com Jesus, né? Porque aqui é a própria geração dos que crucificaram Jesus, né? Do que crucificaram ele, a desobediência, né? Ela permanece até hoje. Versículo 2: para ser abençoado não é preciso ter fé, nem poder na verdade falada, mas ter coragem de sacrificar vidas humanas sem piedade. E sua maldade é acobertado pelo sigilo à mentira, sendo possível usar uma máscara de pessoa de bem. Vamos repetir mais uma vez o versículo 2. Para ser abençoado não é preciso ter fé. Ou seja, é um incrédulo, né? E uma coisa mais fácil, né, no dia de hoje, né? Nem poder da palavra, da verdade falada, mas ter coragem de sacrificar vidas sem piedade, né? Vidas humanas, né? Ser um perverso, né? Monstro. E sua maldade é acobertada pelo sigilo ou a mentira, né? Então ele tem a proteção de quê? Do sigilo e da mentira, né? Por quê? Porque a lei que rege o viver dele é corruptível e de todos, né? Onde o fundamento é o sigilo e a mentira, justamente para isso, né? Sendo possível usar uma máscara de pessoas de bem, né? Então, por dar uma de bonzinha aí, né? Aí, o que está garantido, o sigilo lá daquele que ele participa, né? Aquela sujeira lá, né? É tudo debaixo do tapete. Versículo 3: na aparência poderá ser inocentado, no comportamento produzido nos sacrificados, sendo estes que assumem a culpa dos acusados, das acusações, dando total liberdade de ação aos escarnecedores, para sacrificar quantos quiserem, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 3. Na aparência poderá ser inocentado, né? Porque na aparência ele é inocente, né? É um coitado, né? No comportamento produzido nos sacrificados,
sendo estes que assumem a culpa das acusações, né? Aqueles que são sacrificados assumem a culpa da acusação, né? Dando total liberdade de ação aos escarnecedores, né? Porque eles estão livres de tudo, né? Para sacrificar quantos quiserem, né? Então a gente sacrifica as pessoas com qualquer coisa, porque um sacrifício hoje não tem valor, irmão, né? Porque quando a pessoa rejeita o sacrifício de Cristo, ele sacrifica as pessoas por nada, né? Por nada, porque o sacrifício imperfeito, irmão, ele precisa ser fazer vários sacrifícios para poder ter um pouquinho de bênção, né? Porque ele é imperfeito, né? Ele não tem muita força, muito poder, né? Agora o sacrifício de Cristo, ele tem poder para abençoar todo mundo, porque foi um sacrifício perfeito, né? Que Deus aprovou. Agora esse sacrifício que é feito por essas pessoas desobedientes aí, ele é útil aos demônios, né? Versículo 4. Quando o sacrifício não está preparado para os quando o sacrificado não está preparado para o sacrifício, o ritual que é para abençoar os participantes poderá amaldiçoar. Porque a palavra dos que sofrem tem poder de desmascarar os que ganham em promover a desobediência ao Deus vivente. Vamos repetir mais uma vez o versículo 4. Quando o sacrificado não está preparado para o sacrifício, a pessoa não está preparada, né? Porque antes de sacrificar as pessoas, ele disciplina eles, né? Para ter um comportamento de um sacrificado, né? O que é? Ficar calado, não falar a verdade, né? O ritual que é para abençoar os participantes poderá amaldiçoar. Então ele poderá amaldiçoar por causa da verdade que pode vir à tona, né? Porque o segredo para o sacrifício ser útil, né, esse tipo de sacrifício aqui, essas pessoas, é ocultar a verdade, né? Porque a palavra dos que sofrem tem poder de mascarar os que ganham em promover a desobediência ao Deus vivo, né? Então a palavra ela tem poder, né? Mas só que é o seguinte, se você se rebelar contra esse tipo de sacrifício aqui, você tem que recorrer a Deus logo, né? E ao reino de Cristo. Porque você só consegue se livrar se Deus estiver te protegendo. Se não tiver, meu amigo, você poderá ser, porque eles são muito poderosos, né? Somente Jesus pode proteger as pessoas, né? Que se rebelar contra ele. É o meu caso, né? A rebelião que eu tenho feito contra esse tipo de pessoas aqui, ela é forte, né? Certificando na internet e tudo, né? E até hoje, né, eles não conseguiram muita coisa não, porque Deus não permitiu, né? Pela misericórdia de Deus, mas se fosse por mim mesmo, meu amigo, já tinha sido destruído há muito tempo, né? Versículo 5. Também a verdade falada sobre o sacrifício e o ritual poderá gerar outro sacrifício dos que participam do ritual, proporcionando a medidas a outras, ficando mais claro ao papel dos participantes. Vamos repetir mais uma vez o versículo 5. Também a verdade falada sobre o sacrifício e o ritual poderá gerar outros sacrifícios dos que participam do ritual, proporcionando a medidas a outros, ficando mais claro o papel dos participantes. Versículo 6. Acrescentará o mal a seu semelhante como a vós, sendo usado como um pretexto para convencer o sacrificado a sofrer calado, para assim não acrescentar o mal ao seu próximo. Para assim não acrescentar o mal ao seu próximo, deixando este mal restrito a si, e fica calado para não chegar a outros, assumindo o lugar de Cristo, né? Então eles querem sacrificar a pessoa como eles sacrificaram Cristo, né? Só que ele só é útil aos demônios, porque é imperfeito, né? Versículo 6, repetindo. E acrescentará o mal ao seu semelhante como a vós, sendo usado como um pretexto para convencer o sacrificado a sofrer calado, né? Então eu vou acrescentar o mal a seu semelhante como a vós, sendo usado como um pretexto para convencer o sacrificado a sofrer calado, né? Ele tem que sofrer calado, porque senão ele estraga o sacrifício, né?
Porque a regra do ritual é essa. É igual Jesus. Ainda orienta, ó, Jesus sofreu calado, você tem que sofrer também, né? Aí a pessoa ignorante, né, aceita, né? Porque sofreu Jesus justamente para que a gente não sofresse calado, né? Aí a pessoa fica caladinha ali, né? Como se ele estivesse obedecendo. Só que ele está obedecendo é o diabo, não é Deus, não, né? Porque Jesus sofreu calado justamente para cumprir esse ritual de sacrifício, né? E por ser um sacrifício perfeito, ele não foi útil para os demônios, né? Ele foi útil a Deus, né? E o demônio pensavam que ele estava sendo sacrificado a eles, né? Aí Deus tomou para si. Não, esse sacrifício aí é meu porque ele é perfeito. Resgatou ele lá da, né, sepultura. E aí, agora se eu sofrer calado, eu vou ser útil aos demônios, não a Cristo, não a Deus. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, né? Não somos igual a Jesus Cristo. Para assim não acrescentar o mal ao seu próximo. Né? Sofrer calado por quê? Para não acrescentar, porque se ele abrir a boca, ele vai envolver muitas pessoas, né? Aí ele fica calado, tendo o mesmo comportamento de Cristo, achando que Deus vai aprovar o sacrifício dele, mas Deus não aprova, né? Deus não aprova porque ele está anulando o sacrifício que Deus aprovou, que é Jesus Cristo, né? Deixando este mal restrito a si, né? Então ele sofre calado igual Jesus, né? Só que a gente não pode ser como Jesus, porque Jesus é perfeito, nós não somos perfeitos, né? E fica calado para não chegar a outros, assumindo o lugar de Cristo, né? Assumindo o lugar de Cristo. Muitas pessoas, pela ignorância, aceitam ser sacrificados, justamente os perfessos usam esse pretexto aqui, essas regras que eles usaram para que a pessoa tenha o mesmo comportamento de Cristo, né? Mas só que ele não está sendo útil a Deus, ele está sendo útil aos demônios, né? Porque está anulando o sacrifício que Deus aprovou. Versículo 7. É uma forma usada com sucesso para ocultar o ritual e não transformar o bem em maldição dos participantes, cujo sacrifício nega que os participantes do seu sacrifício é seu semelhante, julgando ser melhor que ele, ficando na posição humana e o deixando na posição desumana. Vamos repetir mais uma vez o versículo 7. É uma forma usada com sucesso para ocultar o ritual, que é a pessoa sofrer calado, né? E não transformar o bem em maldição dos participantes, né? Eles abençoam os participantes daquele sacrifício, né? E muitas pessoas aceitam ser sacrificado para abençoar aquelas pessoas que estão sacrificando ele, como se ele fosse Cristo, né? Então só Jesus pode fazer isso aqui, né? Ele fez justamente para que a gente não fizesse, né? Mas ele aceita e ele acaba abençoando aquele desobediente a Deus, ou seja, fortalecendo a maldição sobre a terra, né? Cujo sacrifício nega que os participantes do seu sacrifício é seu semelhante, né? Cujo sacrifício nega. Então ele nega, né? Ou seja, ele nega que é semelhante, né? Ou seja, ele se coloca na posição de uma pessoa que não, como se não fosse humana, né? Julgando-se melhor que ele, ficando na posição humana e o deixando na posição desumana, né? Então o sacrificado fica na posição humana, né? O que é a posição de Cristo. Aí deixa aqueles que estão sacrificando ele na posição desumana, né? A posição de um monstro, né? Aí isso aí é útil, sabe para quem? Para os demônios, né? Porque o demônio, ele não trata as pessoas como ser humano, né? Porque justamente para isso, que a pessoa está na posição desumana, está na posição do diabo, né? Fazendo o papel dele, né? Versículo 9, 8. Quando quem vai ser sacrificado não aceita a denúncia no seu sofrimento, a verdade acusa seu semelhante, indicando a necessidade de semelhante atuação a quem patrocina e lhe faz sofrer, para que ambos tenham temor em ganhar para fazer seu próximo sofrer ou até morrer. Vamos repetir mais uma vez o versículo 8. Quando quem vai ser sacrificado não aceita a denúncia de seu próximo, né? Não aceita a denúncia do seu próximo, ou seja, não denuncia ele, né? A verdade acusa seu semelhante, indicando a necessidade de semelhante situação a quem patrocina, ele faz sofrer, né? Indicando a necessidade de semelhante situação a quem patrocina, ele faz sofrer, para que ambos tenham temor
em ganhar para fazer mal, fazer seu próximo sofrer ou até morrer, para que ambos tenham temor em ganhar para fazer seu próximo sofrer e até morrer. Versículo 9. E a função de ganhar para sacrificar vidas humanas aos demônios passa a custar um alto preço, a ponto de não mais compensar os patrocinadores tal rito. E a vida humana passa a ter mais valor por causa disso. Vamos repetir mais uma vez o versículo 9. E a função de ganhar para sacrificar vidas humanas aos demônios, né? Porque eles têm que sacrificar muitas vidas, irmã, para poder receber um pouquinho de bênção, né? Porque o ser humano está desvalorizado, justamente por falta de obedecer a Deus para que as pessoas sejam valorizadas, né? Passa a custar um alto preço, porque aqui o que passa a valer é o sacrifício de Cristo, né? Ou seja, a pessoa passa a querer usar, digamos assim, as regras que garantem a ele o direito de viver feliz, justamente porque Jesus já fez esse sacrifício por nós, né? Ou a ponto de não mais compensar os patrocinadores tal rito, né? Porque o ser humano passa a custar um alto preço, né, de sacrifício. E a vida humana passa a ter mais valor por causa disso, né? Só quem valoriza o ser humano, irmão, é Deus. Não adianta você querer dizer que o ser humano pode valorizar o ser humano, que ele não pode. É só Deus que pode, né? É só Deus, as regras de Deus, né? Você pode ver, só o fato dele mandar seu filho aí, puro e santo, para morrer em nosso lugar, mostra o valor que a gente tem para Deus, né? E aí nós temos que requerer esse valor, nós temos que reconhecer isso aí e usar esse direito garantido por Cristo, para que nós possamos ser valorizados por Deus e até honrado mais ainda, porque nós passamos a obedecer a Ele, né? A interferência da verdade nos rituais conscientiza a pessoa acerca do alto preço em promover o sofrimento e morte alheia, valor já pago por Jesus se houver obediência a Deus. Vamos repetir mais uma vez o versículo 10. A interferência na verdade, dos rituais, ou seja, denunciando o ritual, né? Porque, veja bem, esses rituais são praticados e jogados debaixo do tapete, né? Aí ninguém denuncia, né? Aí fica como uma coisa que não aconteceu, porque a verdade não veio ao caso, né? Conscientizando as pessoas acerca do alto preço em promover o sofrimento e morte alheia. Um alto preço, né? Pago por Jesus ali na cruz do Calvário. Valor já pago por Jesus se houver obediência a Deus, né? Então você não tem que sofrer, né? E muitos sofrem por não saber disso, né? Pela ignorância, né? Ele é convencido a sofrer, né? O diabo convence ele, né? E ele aceita por ignorância, né? E essa regra aqui do sacrifício aqui, ela é antiga e ela tem muito poder. Eles sacrificam vida direto aí de várias maneiras, né? Versículo 11. Mas como se trata de rituais feitos pela desobediência para anular o sacrifício já feito por Jesus, a verdade obriga o valor a ser pago pelos patrocinadores e patrocinado. Vamos repetir o versículo 11. Mas como se trata de rituais, né, feito pela desobediência para anular o sacrifício já feito por Cristo, a verdade obriga o valor a ser pago pelos patrocinadores e patrocinado, né? Porque esse ritual aqui, eles têm patrocinadores, né? E tem pessoas que é patrocinado por isso aqui, né? Porque gera ganhos para eles, né? Ele dá poder para eles, esse ritual aqui. Eles precisam praticar esses rituais aqui porque eles não têm benefício do ritual de Cristo, porque eles não obedecem a Cristo, né? Então eles têm que sacrificar para poder continuar sendo abençoado, anulando o sacrifício de Cristo. E só consegue com êxito se a verdade estiver ocultada, né? Ou seja, a partir de agora, do surgimento do reino de Cristo, com a lei de Deus como fundamento, a verdade, aqui passa a custar um alto preço para eles, né? Mas só custa realmente esse alto preço se a pessoa se conscientizar da necessidade disso, né? Da necessidade de obedecer a Deus para
ele usa a verdade para anular esse sacrifício, para enfraquecer esse poder, né? Desmascarar ele, né? Porque o poder só é gerado se ele continuar ocultado, né? Se o sacrifício continuar ocultado. Se ele for revelado com a verdade, eles perdem o poder. Porque o segredo aqui está no sigilo, né? Que gera o poder, né? O sigilo do sacrifício, né? O sacrifício não é tão importante quanto o sigilo, porque se o sacrifício existir e não existir o sigilo, ele perde o poder, porque ele é quebrado o encantamento dele, né? Versículo 12. Porquanto anula o sacrifício de Cristo com o outro sacrifício com defeito, que antecipadamente pagou o valor para isentar do sofrimento a morte e vida humana. E ainda havendo sofrimento ou morte, deve ser cobrado um valor do sacrificado aos que o sacrificam. Vamos repetir mais uma vez o versículo 12. Porquanto anula o sacrifício de Cristo, né? Com outro sacrifício com defeito, né? Mas ele é útil para as pessoas que não obedecem, né? Ele não tem valor algum é para as pessoas que obedecem, mas para as pessoas que desobedecem, ele é útil, porque ele não tem o benefício do sacrifício de Cristo, porque só é dado a quem obedece, né? Que antecipadamente pagou o valor para isentar de sofrimento a morte e vida humana, né? E ainda havendo sofrimento ou morte, deve ser cobrado um valor do sacrificado aos que o sacrificam, né? Então deve ser cobrado um valor, porque passa a ter mais valor, né, a partir daí, né? Porque a verdade, ela passa a valorizar esse tipo de sacrifício, né? Justamente para anular ele, a ponto de não compensar aquelas pessoas que ganham com isso, né? Praticar esse tipo de ritual, né? Então, irmão, a gente vai parar por aqui, o versículo 12, né? Então, eu agradeço aí por mais um vídeo, né? Que vocês possam tirar bom proveito com isso. Obrigado, em nome de Jesus.